és digno de tudo. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Pode se sentar em nome de Jesus. Continue adorando o Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, aleluia. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Bem bonito para o Senhor agora. Te exaltamos. Aleluias. Numa só voz. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Aleluia, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Ó Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje, ele é: no céu não entra pecado. Amém? Esse é o tema da mensagem de hoje. E nós vamos começar aqui a partir do livro de Ezequiel, no capítulo 28, no verso 14 em diante. Se você não conseguir achar rapidamente, você pode acompanhar aqui na tela, amém? Em nome de Jesus. Espírito Santo, que não seja eu quem fale, Senhor, mas que seja o Teu Espírito, meu Deus. Que o Teu Espírito possa trazer vida, que o Teu Espírito possa trazer salvação, cura, milagres, libertação. Que o poder do alto, Senhor, possa se manifestar através da Sua palavra, conforme a Sua palavra, em nome de Jesus. Me esconda em Ti, Senhor, que eu não seja lembrado, mas que a Sua palavra seja lembrada, que a Sua palavra seja guardada e fixada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu sempre costumo dizer, o conteúdo da mensagem na qual nós pregamos é a palavra de Deus. Nós não trazemos uma temática fora da Escritura, porque a palavra de Deus, ela vai ser diferente sempre do que qualquer frase, por mais boa que ela seja, por mais relevante que ela seja. Mas somente a palavra de Deus, ela tem o poder de alcançar profundamente o coração do homem. Amém? O pastor Hernani, ele fala algo, e eu guardo comigo, que uma mensagem que é gerada na mente, ela mal vai alcançar a mente de alguém. Mas uma mensagem gerada no Espírito, uma mensagem que vem de Deus, uma carta que vem de Deus, que não é violada, mas que é entregue de uma forma fiel àqueles que ouvem. Isso sim pode transformar e alcançar não somente o coração, a mente, mas o coração, a alma
e o Espírito. Amém? A Bíblia diz em Hebreus, não precisa abrir, ela diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 fios, é como uma espada de 2 gumes, ela atravessa o corpo, ela atravessa juntas, medulas, ela alcança o mais íntimo, ela alcança o inalcançável. A palavra de Deus, ela pode resgatar alguém, por exemplo, que está numa depressão profunda. Por quê? Porque ela alcança aquilo que ninguém pode alcançar. A palavra de Deus, ela faz com que nós possamos viver a melhor versão que existe. Por mais que se ofereçam ou existam propostas de uma boa versão ou de algo muito com muito brilho, com muito glamour ou com muito sucesso, por mais que algo pareça aos olhos humanos muito bom, mas a melhor versão é aquela que vem de Deus, porque só Deus pode fazer coisas de maneira perfeita. Amém? Rememorando aqui, reiterando aqui o tema da mensagem: no céu não entra pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim o texto: Tu que eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Sublinhe na sua mente algumas palavras que são chave. A primeira delas, aqui na parte B, já no final do versículo 15, achou iniquidade em ti. Sublinhe. No 16 diz assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, de novo aparece aqui a menção de pecado / iniquidade. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Queridos, esse texto que nós estamos lendo, ele é o texto clássico aonde a Bíblia ela fala a respeito da queda de Lúcifer. O tema da mensagem ele é muito sugestivo, por quê? Ele é muito pertinente, por quê? Porque nós temos aqui a menção de como ele era e de quem ele se tornou e o porquê ele se tornou. Nós temos a menção de um lugar aonde ele estava e do lugar para onde ele foi lançado e o porquê ele foi lançado. Então é muito claro aqui nas Escrituras que nós temos aqui alguém que era muito formoso, alguém que tinha algo a nível de esplendor. Ele tinha ele
ele estava num nível de hierarquia, aqui segundo o texto bíblico, porque ele exercia, existiam atribuições que eram dele, únicas dele. E a Bíblia, ela vai tecendo aqui alguns comentários a respeito de Lúcifer. Para quem não sabe, Lúcifer não é um nome. Lúcifer é uma função. É uma função, não é um nome. O nome de Lúcifer era Eiléu no hebraico. Na realidade, o nome dele era Estrela da Manhã. E a função dele era Lúcifer. Ou seja, a sua função era ser uma luz. Era ser alguém que exercia ali uma função no Éden. Nós temos aqui em todo o contexto, se você observar, que este lugar onde Lúcifer está é chamado de Éden. Aqui nós temos alguns aspectos de como ele era. Eu não vou entrar aqui neste mérito, mas a Bíblia diz que ele foi feito de pedras preciosas, ele foi feito de esmeralda, de ouro, de carbúnculo, de ônix, ele foi feito, as suas vestes não eram vestes, o seu corpo, a sua estrutura molecular, a sua estrutura física, não era uma estrutura como a nossa, até porque ele era um querubim, ele era um anjo. Então, a Bíblia diz que ele foi feito de pedras preciosas. Ele era muito formoso. A Bíblia, ela vai nos oferecendo muitas informações a respeito deste querubim. E nós temos aqui uma ação da parte de Deus que nos choca, porque Deus, ele lança fora, ele faz com que ele perca toda a sua luz. Deus, ele faz com que ele seja lançado em um lugar que era completamente o oposto do lugar onde ele vivia. A Bíblia diz que Deus o lançou profanado. A Bíblia diz que ele foi expulso do lugar onde ele estava. Esta menção e este texto bíblico, ele remete a um tempo antes do Gênesis. Porque se você observar ali em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus ele cria Eva, quando cria Adão e cria Eva, Lúcifer já caído, já não mais sendo um anjo de luz, agora sendo chamado por outros nomes, chamado de diabo, chamado de serpente, chamado por esses adjetivos que remetem agora à sua queda. Ele aparece no Éden, ou seja, ele já aparece como diabo no Éden. Então, este texto de Ezequiel, logo nós podemos entender que ele se refere a um tempo antes de Adão e antes de Eva. Há um Éden existente antes de Adão e antes de Eva. Isso é claro que, para ficar mais claro, para ficar mais óbvio, a gente precisa trazer outros textos bíblicos que vão completar isso que eu estou dizendo para vocês, mas não é o foco nesta manhã. Na realidade, eu não quero sair do tema principal, que é: no céu não entra pecado. A Bíblia diz que nele se achou pecado. Na parte B, lá no final do versículo 15, achou iniquidade em ti. A Bíblia diz que este querubim, nele foi encontrado pecado, nele foi encontrado iniquidade. Então ele não pôde mais fazer parte do lugar
aonde ele vivia, aonde ele habitava, aonde ele morava, que segundo as Escrituras era o monte de Deus, o Monte Sião. Eu quero ler um outro texto que também é um texto clássico a respeito da queda de Lúcifer. Isaías capítulo 14, no versículo 12 e 13. O texto ele é bastante extenso e eu estou resumindo aqui para vocês. O profeta Ezequiel, ele profetiza e faz ali uma comparação. Se você pegar ali o texto de forma histórica, Ezequiel está profetizando para um rei, está profetizando contra este rei, está aplicando uma advertência contra aquele rei que governava ali no tempo do profeta Ezequiel. Porém, o que Ezequiel, por que esta menção é feita? Porque toda vez que Deus, ele adverte alguém em relação a pecado, a iniquidade, a desobediência, a queda e a rebelião, Deus ele compara esta pessoa com Lúcifer. Toda vez que alguém se opõe, toda vez que alguém tem uma vida de pecado, de desobediência, de rebelião, de desobediência, toda vez que alguém decide andar na contramão da palavra de Deus, quando Deus olhar para essa pessoa, Deus ele vai se lembrar de Lúcifer. Isso é o motivo pelo qual Ezequiel, quando ele está advertindo este rei, se você pegar o texto logo do início, do capítulo 1, ali do capítulo 28, no versículo 1, eu li apenas o 14 ali, o 15, 16, 17, 18, mas se você pegar todo o contexto, você vai entender isso que eu estou falando. Ezequiel está advertindo o rei, e no meio desta advertência, Ezequiel, ele faz menção da queda de Lúcifer. Então, aquele rei é comparado a Lúcifer. Ou seja, Ezequiel ali na sua profecia, ele mostra para aquele rei o que acontece com uma pessoa quando ela insiste em ser desobediente, insiste em uma vida contrária à palavra de Deus. Aqui no livro de Isaías acontece a mesma coisa. Isaías ele vai advertir o rei de Tiro, e enquanto ele está advertindo este rei, ele também compara este rei por causa do seu orgulho, por causa da sua iniquidade. Isaías faz a mesma coisa que Ezequiel fez, compara o rei de Tiro a Lúcifer. Ou seja, toda vez que Deus olha para nós, ele terá duas lembranças. Toda vez que Deus olha para um de nós, qualquer que seja, nós traremos à memória de Deus duas coisas. Quando Deus olha para mim, ele vai se lembrar ou de Lúcifer, ou ele vai se lembrar de Cristo Jesus. Toda vez que Deus, existem apenas essas duas memórias em Deus: a de queda e a de redenção. Nós sempre falamos, e é muito interessante falar sempre, que a Bíblia ela tem três focos principais: a criação, a queda do homem e a redenção do homem. A Bíblia toda ela vai estruturar essas três coisas, ela vai embasar essas três coisas: a criação de Deus, o que Deus faz, aquilo que o homem faz por causa do pecado e da queda, e aquilo que Deus faz redimindo através do seu Filho Jesus. Então aqui Isaías ele vai dizer assim, no versículo 12 e 13, capítulo 14 de Isaías, no verso 12, Isaías vai dizer assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus,
e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Gente, se você prestar um pouco atenção nesse texto, Isaías não está falando do rei, porque o rei não pode ter caído do céu. Então Isaías, aqui a partir do versículo 12 e 13, ele começa novamente a fazer comparação. Ele começa a comparar, porque o maior exemplo de queda, o maior exemplo de pecado, o maior exemplo de que no céu não entra pecado é o próprio Satanás. Lá no versículo, lá em Ezequiel, nós já voltamos aqui, deixa eu pegar aqui, nesse outro local, porque eu quero me apoiar aqui nos dois textos. Bendito seja o nome do Senhor. Calma aí que a gente tem um pouquinho de paciência, para você poder entender a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. O primeiro texto é Ezequiel 28. Não precisa abrir, mas eu quero ressaltar algumas coisas aqui. No versículo 18, Ezequiel disse assim: pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e tornei em cinzas sobre a terra à vista de todos os que te contemplavam. Então a queda de Lúcifer, ela foi uma queda pública, ela foi algo que chamou muito a atenção, não nossa, é claro, porque nós ainda não havíamos sido criados, mas perante tudo que já era criado por Deus ali, isso ficou muito claro, isso no reino espiritual, isso ficou muito claro. É bom lembrar que o reino espiritual, o reino do Espírito, ele é muito mais real do que o nosso. O mundo espiritual, o reino do Espírito, ele traz e ele tem duas vertentes, ele tem duas vias. O reino espiritual, ele tem o reino da luz e ele tem o reino das trevas. Ambos são reinos espirituais. Ambos são um lugar, algo que nós não podemos ver, mas é muito mais real do que nós. O reino da luz é o reino de Deus. O reino das trevas é o reino que existe, que está longe de Deus. É um reino que foi posto fora da presença de Deus. E tudo aquilo que está fora da presença de Deus não pode ter luz. O contrário do que muitos pensam, Satanás, ele não é quem governa o reino das trevas. Na realidade, o reino das trevas também é um tormento para ele. O reino das trevas, a Bíblia diz que ele é repleto de um fogo, e de um fogo que não se apaga. A Bíblia diz que é um lugar de tormento, e segundo o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Mateus no capítulo 25, no versículo, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Versículo 40. No versículo 41 diz assim, capítulo 25 de Mateus,
no versículo 41, diz assim: aqui o Senhor Jesus, ele está falando a respeito do reino dos céus, do reino de Deus, e ele está falando aqui do dia do acerto de contas. Jesus está falando do dia aonde ele vai separar o trigo do joio, o bode das ovelhas. E Jesus diz assim, o próprio Jesus está falando aqui nesse texto, e ele diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha só que chocante esse texto. Eu vou ler mais uma vez. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Contrário do que muitos pensam, por não conhecer as Escrituras, é que quando alguém que é lançado no inferno chega no inferno, muitos pensam que o diabo é uma espécie, ele faz uma espécie de celebração quando alguém entra lá. Isso não existe no inferno. A Bíblia é muito clara e enfática quando ela fala que o inferno é um lugar de choro e ranger de dente, conforme o versículo 40, o versículo 46, versículo 30, no mesmo capítulo 25, no verso 30, Jesus fala: e o servo inútil, e ao servo inútil lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia jamais vai falar que algum tipo de alegria no inferno. Às vezes a gente usa alguns termos numa linguagem figurada, por exemplo, quando você peca, o diabo fica alegre. Mas nós não estamos querendo dizer que o diabo ele tem alegria, porque não há alegria longe de Deus. A melhor versão do homem está em Deus. A melhor versão que alguém pode ter ou pode ser, só pode estar e está em Cristo Jesus. Amém? O homem ele cai, ele se perde, ele se desvia quando ele sai e ele vai para longe de Deus. Isaías, no capítulo 14, deixa eu pegar aqui. Bendito é o nome do Senhor. Isaías capítulo 14, no verso 12, a menção da queda, novamente, como lá em Ezequiel também nós temos. No versículo 13 tem algo muito interessante. Diz assim: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Você percebe que uma das consequências de Lúcifer, de Satanás, é que depois que ele peca, que se acha iniquidade nele, ele passa a não mais querer viver o plano e o propósito de Deus. Ele passa a ter um propósito dele agora. O texto é muito claro. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Então agora ele tem um propósito dele, separado daquilo que é a vontade de Deus e o plano perfeito de Deus. Queridos, Satanás, ele foi lançado fora do reino de Deus, para um lugar de tormento, para um lugar escuro, para um lugar, como nós lemos aqui nos textos anteriores, para um lugar aonde o fogo não se apaga, um fogo
que não é de Satanás, mas é um fogo de Deus. Deus, ele tem, a Bíblia diz que Deus, ele é fogo, e ele é fogo consumidor. Deus, ele é fogo. Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é juízo. A Bíblia diz que ele também é fogo consumidor. O fogo de Deus, para aqueles que se arrependem dos seus pecados, ele nos redime, ele nos purifica. Para aqueles que decidem se afastar de Deus, o fogo de Deus, ele atormenta. O fogo que está no inferno queimando é o mesmo fogo que Deus tem no céu. Não existe dois fogos. O céu é de Deus, e o inferno também foi criado por Deus para Satanás e seus demônios. A Bíblia diz que Satanás, quando ele se rebelou contra Deus no céu, nós podemos encontrar esse texto muito claro em Apocalipse, no capítulo 12. A Bíblia diz que ele arrastou consigo a terça parte dos anjos. Isso, quantitativamente, é um número muito grande. É um número, são muitos e muitos, milhares e milhares. Existe um termo bíblico, miríades e miríades. Ou seja, são milhares de anjos que caíram junto com Lúcifer. Lúcifer, ele é o pai da teologia liberal. Lúcifer, ele é o pai do engano, o pai da mentira. Jesus, ele vai falar nos evangelhos que Satanás é o pai da mentira, que ele é o primeiro a pecar. Nós podemos ler este texto em João, no capítulo 8, no verso 44. João capítulo 8, no versículo 44. O Senhor Jesus, ele pregando em Jerusalém, e o Senhor Jesus ali como profeta de Deus também, ele advertindo os religiosos, advertindo todo o povo que ouvia a sua mensagem. O Senhor Jesus, segundo o médico Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e escreveu também o Evangelho segundo Lucas, em Atos do capítulo 1, no verso 1, Lucas, ele escreve um tratado a Teófilo, falando das coisas concernentes ao que Jesus fez no seu ministério e concernentes às coisas que Jesus ensinou. Jesus, ele andou na terra fazendo e ensinando. Deus, ele tem para nós milagres, mas ele também tem doutrina. Deus, ele tem para nós poder, movimento, mover. Deus, ele nos toca, ele nos faz sentir, mas Deus, ele também é um Deus de ensino. Até porque um homem, eu pergunto para você, uma criança que nasce, ela precisa ser ensinada, sim ou não? É óbvio que sim. A Bíblia fala do novo nascimento, de quando nós nascemos da água e do Espírito. A Bíblia compara isso a um novo nascimento. A Bíblia compara isso literalmente a um nascimento. Quando nós cremos em Jesus de todo o coração, entregamos a vida para Ele, a Bíblia fala que acontece conosco um novo nascimento. Acontece conosco o surgimento de uma nova natureza. Então é óbvio que alguém que nasce, alguém que passa a ter uma nova natureza, não literalmente, não fisicamente falando, mas que passa a mudar o curso da sua vida, essa pessoa vai precisar aprender tudo de novo, sim ou não? Então aqui é onde entra o que? O ensino. É onde entra a doutrina. Então a Bíblia fala do que Jesus fazia e do que Jesus ensinava. E aqui em Israel o Senhor Jesus está ensinando.
O Senhor Jesus está pregando e olha só o conteúdo da mensagem de Jesus aqui no versículo 44 no Evangelho de João. Olha o que Jesus fala: vós sois do... Repita comigo, vamos lá. Vós tendes por pai ao... Imagina Jesus pregando hoje isso aqui. Ele ia ser taxado como discurso de quê? De ódio. Mas o que nós estamos pregando aqui é as Escrituras, é o Evangelho do amor de Deus. Amém, queridos? Entenda no seu coração, no seu espírito, que esse Evangelho que nos confronta é o Evangelho do amor de Deus. Somente este Evangelho é que transforma um criminoso em um servo de Deus. Somente este Evangelho é que tira um viciado do crack, da cocaína, de outras drogas, de outras e outras drogas, porque Deus, Ele nos faz conhecer uma nova versão de quem nós podemos ser. Em contrapartida a isto, nós temos um diabo, nós temos uma ação demoníaca que age na terra, que age ensinando uma teologia contrária às Escrituras. É uma teologia de engano, de mentira, porque ele é mentiroso. O diabo, ele é o pai da mentira, e nele se achou iniquidade, e ele não está mais no monte de Deus, ele não faz mais parte do reino de Deus. O lugar dele, como nós lemos, é as trevas, é o abismo, é um lugar onde só há choro e ranger de dentes. Satanás, ele vai sempre tentar trazer para nós uma segunda opção, uma opção de liberalismo, uma opção de que pecar não tem problema nenhum, uma opção de que desobedecer não tem nada a ver, ou seja, a teologia do nada a ver. Quem está entendendo? Esta é a teologia de Satanás, a teologia de engano, a teologia de religiosidade, do tipo assim: eu venho na igreja, alguém coloca a mão na minha cabeça, eu participei de um culto, de um ritual, e na segunda-feira eu faço aquilo que eu quiser. Isto não é evangelho. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Sim, todos nós podemos fazer isso, mas a Bíblia diz que no céu não entra pecado. A Bíblia diz que o céu, o reino de Deus, é um lugar para aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que o reino de Deus é um lugar de pessoas que foram chamadas e foram escolhidas, foram chamadas por Deus, e elas nasceram de novo, nasceram da água do Espírito, e agora essas pessoas, elas vão andar e viver como filhos de Deus. Volta o texto, Gustavo. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Olha só que forte é isso. Ele foi homicida desde o... Esta fala é do Senhor Jesus. Então Jesus conhecia muito bem a quem? Satanás. Porque ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Ele jamais pôde se firmar, ele caiu, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui eu apresento a todos o Evangelho de Jesus. Eis aqui, senhoras e senhores, o Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse em Gênesis, no capítulo 3. Nós temos aqui a obra
Satanás, ele fez a sua astúcia para fazer o homem pecar, assim como ele. E nós temos aqui o seu modo operandi desde o princípio. A Bíblia fala, o texto que nós lemos, o texto já lido, Jesus fala de um diabo, ele fala da serpente desde o princípio. Ele fala de uma característica de Satanás que ele tem desde que caiu e que continua tendo. Então aqui em Gênesis capítulo 3 verso 1 diz assim: mas a serpente, aqui olha o nome que é dado para ele, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis. Eva sabia o que Deus tinha dito. Ou seja, Ela tinha em mente a vontade de Deus. Eva tinha em mente a palavra de Deus. Porém, olha o que aconteceu. Mas ainda no versículo 3, na parte B, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva sabia que a desobediência e o ato de tocar naquela árvore que não poderia tocar, a consequência seria a morte. Lembrando, queridos, que Adão e Eva foram feitos imortais. Eles foram feitos vestidos de glória. A Bíblia diz que Deus os fez à sua imagem e semelhança. Porém, a consequência da desobediência seria a morte. Para você ver que para um imortal, para aquilo que foi feito perfeito por Deus, olha a dimensão da consequência do pecado quando nós nos rebelamos contra a vontade de Deus. E aqui no versículo 4, então a serpente disse à mulher, olha a teologia da serpente, olha a teologia de Satanás, é a teologia do engano, é a teologia que flexibiliza, que distorce aquilo que Deus falou. Então ele fala para ela, no versículo 4, é certo que não morrereis. Satanás, ele é como se ele oferecesse para Eva uma segunda opção que ela poderia ser. Ela era, assim como Adão era, eles tinham a melhor versão, porque Deus os fez à imagem e semelhança. Então, a Bíblia diz que Deus faz tudo perfeito. A Bíblia diz que Deus não faz nada que não é perfeito. Imagine que eles não tinham no que melhorar. Pensa comigo. Adão e Eva não tinham nada que eles pudessem querer para melhorar. Não existia essa possibilidade de melhoria, de crescimento, de avanço. Não existia a possibilidade de aperfeiçoá-los, porque eles já eram perfeitos. Agora olha o poder que há nas palavras de engano de Satanás. Olha que veneno que há na teologia liberal, que tenta nos convencer de que pecado não é pecado. Olha que veneno mortal há nas palavras de Satanás, quando ele nos convence que existe uma outra versão que pode ser melhor, sendo que a melhor versão é quando nós encontramos a Deus,
é quando nós temos uma experiência com Cristo. Você pode até pensar que a sua melhor versão você já conheceu ou já passou por ela sem Deus. Pois eu afirmo para você que o dia que você tiver uma experiência com Cristo e for tocado profundamente por Ele e pelo Espírito Santo, você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender que nada mais tem valor do que o Senhor. Paulo entendeu isso. Quando Paulo entende que não havia nada melhor do que Cristo, não havia nada melhor do que Jesus, ele falou assim: eu decidi nada querer senão ganhar a Cristo. Paulo diz: eu decidi nada mais querer senão somente ganhar a Cristo. Jesus, quando sai pregando em Cafarnaum, na Judéia, em Israel, Jesus ele dá tantos exemplos de como, por exemplo, Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um colecionador de pérolas, que encontrando a pérola mais preciosa, vende todas as suas pérolas para adquirir apenas aquela pérola que é a mais preciosa. Ou seja, Jesus ele fala de um lugar, Jesus fala de um reino, Jesus fala de uma versão que essa sim é a melhor de todas. Aleluia! E esta melhor versão é aquela que Deus, que somente Deus pode fazer em nós. Gente, às vezes nós estamos caminhando e sendo enganados. É por isso que nós temos que pregar, por quê? Porque nós precisamos ser despertados. É por isso que nós temos que pregar a verdade, por quê? Porque nós precisamos ser despertados, nós precisamos consertar a nossa vida com Deus, nós precisamos nos voltar em arrependimento a Deus, porque há um lugar maravilhoso para nós, que Deus tem. Há um reino maravilhoso, Deus ele quer fazer de nós uma nova criatura. A Bíblia diz que Nicodemos foi ter com Jesus, e Nicodemos era um homem da lei, um homem versado, um homem conhecedor, alguém de poder ali na sociedade, e quando ele começa a falar com Jesus, ele viu o quanto ele era pequeno, porque ele falava da terra mal, e Jesus começou a falar do céu, porque quem é de Deus, quem conhece Jesus, ele tem uma expectativa viva no seu coração, de que há um reino, há um lugar, há algo muito mais maravilhoso, que excede toda a nossa inteligência, que excede a sabedoria humana, que excede a tudo aquilo que os nossos olhos podem ver, ao ponto de que quem tem uma experiência com Cristo não tem medo da morte, assim como Jesus não teve medo da morte, assim como Jesus se entregou para a morte em nosso lugar, sabendo que ele seria ressuscitado. Ou você pensa que Jesus não sabia que ele ia ressuscitar? Ele sabia, porém como ele era 100% homem, nesse corpo aqui morrer, dependendo da morte, dói. E Jesus, a Bíblia diz que ele iria padecer por nós, então o sofrimento que levaria Jesus à morte seria muito grande, por isso que ele ficou em pânico no Getsemane. Mas ele sabia que ao terceiro dia a morte não poderia vencê-lo. Ele sabia que os laços da morte, não poderiam prendê-lo, porque não era justo que isso acontecesse, porque o inferno e a morte só foi feito para quem peca, e a Bíblia diz que Jesus ele não tinha pecado, então a morte ela não poderia prendê-lo. Amém? Então o Espírito Santo de Deus ressuscitou a Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, no verso 4 aqui que nós lemos, a serpente ela dissemina o seu veneno, e no versículo 5
ela diz assim, ela continua dizendo: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Olha o diabo falando de Deus aqui. Ou você pensa que o diabo não fala de Deus? O diabo, ele tem as suas religiões, ele tem as suas teologias também, ele tem toda forma de engano. Satanás detém toda a forma de engano. Tudo aquilo que vai nos separar de Deus pertence a ele, está com ele, são as suas estratégias, é a sua astúcia. No versículo 5 ele fala para Eva, imagina, que ela não morreria. Ele distorce a palavra de Deus. E aqui no versículo 6, vendo a mulher a árvore, que era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu. Ela comeu e deu também para o seu marido. Agora olha o que o pecado faz. No versículo 17. No versículo 17. Aqui já depois da queda dos dois. E Adão, no verso 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher. Aqui Deus falando para Adão. E a Adão disse, aqui Deus falando com Adão. E Adão disse: visto que você ouviu a voz da tua mulher e comeu da árvore que eu te ordenara que não comesses. Olha o que Deus falou para Adão na lata. Deus falou: você comeu do fruto que não era para comer, vírgula, em seguida Deus diz assim: maldita será a terra. Olha só, no versículo 17, Deus falando: maldita será a terra por tua causa. Por causa de quem? Por causa de Adão. A terra se tornou maldita, e toda a sua descendência. Toda a descendência de Adão nasceu amaldiçoada por causa do pecado original. E Deus diz mais, ele fala assim: e por tua causa em fadiga obterás dela o teu sustento durante os teus dias. E olha o versículo 18 que Deus fala: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Deus disse para Adão que por causa do pecado a terra passaria a produzir espinhos e abrolhos. Interessante que antes do pecado não existia espinho, as plantas não tinham espinho, não existia espinho. Quando Jesus foi coroado com a coroa de espinhos, ali ele estava quebrando esta maldição aqui. Você sabia? A coroa de espinhos que feriu e fez sangrar a fronte de Jesus, que foi um dos derramamentos do sangue de Jesus. Foram vários derramamentos de sangue. Um dos derramamentos do sangue de Jesus foi o derramamento de quando a coroa de espinhos foi cravada na sua fronte. Ali o sangue de Jesus foi vertido também. E ali esta maldição foi quebrada. Porque tudo aquilo que veio como maldição através de Adão, Jesus agora, com a sua vida, com a sua morte, com a sua obra, ele traz para nós uma nova versão. Agora Jesus, ele devolve a vida. Jesus, ele devolve uma vida sem pecado. E agora Jesus é a porta para você entrar no céu sem pecado. Jesus agora é a porta da salvação.
Jesus agora é o único caminho que nos leva de volta para o céu, porque no céu não entra pecado. Quem está entendendo? Então rejeite a teologia liberal de Satanás. Não aceite na tua vida pecado. Não aceite pensamentos pecaminosos. Não aceite ter uma vida de fervor, de adoração, de comunhão com Deus, porque eu quero dizer para você aqui nessa manhã, eu quero ser uma voz de Deus para você. Deus tem comunhão para você. Deus tem intimidade para você. Deus, Ele é um Pai que Ele quer ter intimidade com você na condição de filho. Deus, Ele quer se relacionar, Deus, Ele quer transformar, mas você precisa se dispor da sua vida passada. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa entender que somente em Jesus há vida. Eu gostaria de encerrar aqui e ler aqui em Atos, no capítulo 2, a Bíblia fala aqui do dia de Pentecostes. A Bíblia fala do dia em que a igreja ela foi inaugurada na terra para ser a embaixada celestial na terra. A igreja onde se prega o verdadeiro evangelho é a embaixada, é onde você se torna agora cidadão do céu. E eu vou ler isso nas escrituras para você. Atos capítulo 2. Já te falo aqui o versículo, aqui no discurso de Pedro. No discurso de Pedro. Aqui Pedro, ele prega ali a partir do versículo 29. Ele cita as escrituras. E aqui no versículo 37, aqueles que ouviram a palavra, aqueles que ouviram a pregação, observe só esse texto aqui, no versículo 37, e ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmão, para sermos salvos? Olha o que Pedro fala. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Olha que maravilha. Só entra no céu quem crê em Jesus, quem aceita Jesus e quem tem os seus pecados perdoados, lavados, e se dispõe a não mais ser escravo do pecado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 47, olha só o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que aqueles que se converteram, eles louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, olha só o que diz as escrituras: acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos à igreja. Deixa eu ver se essa versão aqui, ó, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, olha o que Deus faz. Quem salva? O Senhor. E quando o Senhor salva, Ele acrescenta a igreja. O que a teologia de Satanás ensina? Que você não precisa de igreja, que você não precisa congregar, pois a Bíblia diz: congregai-vos. Não ouça, não caia nessa mentira, nesse engano diabólico de que a igreja é você. Você pode ser templo, não igreja. Igreja é a reunião dos santos. Agora nós somos templo de Deus, amém? O Senhor acrescentava, o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, porque o único lugar aonde se prega, aonde foi estabelecido por Deus, é a igreja, e a igreja do Senhor Jesus. Só tome cuidado para você não cair dentro de um lugar aonde seja
uma falsa igreja, uma igreja onde se pregue uma teologia mentirosa, liberal, uma teologia de que não existe pecado, uma teologia onde o pecado não é confrontado, porque no céu não entra pecado. Amém? Repita assim comigo: no céu não entra pecado. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.